Olá pessoal, aqui é o professor Rodolfo Fernandes de Matemática. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, ok? O tema de hoje é trigonometria. Que nomezinho mais esquisito, mas super legal, pessoal. Trigonometria nada mais é do que o estudo dos lados e dos ângulos de um triângulo, ok? A gente vai fazer umas relaçõezinhas, umas continhas aí entre os lados do triângulo que vai ser super legal, tá bom, pessoal? Não esqueçam, hein? Compartilhe, divulgue o nosso canal aí para os amigos, para os colegas, curtam, se inscrevam no nosso canal e lembrem a todos, matemática é vida, matemática é tudo, pessoal. Vamos à videoaula? Segura aí! Muito bem, pessoal. E trigonometria é a palavrinha mágica da videoaula de hoje. O que é trigonometria? É uma área da matemática, pessoal, que estuda as relações métricas, ou seja, as relações entre as medidas dos lados e os ângulos de um triângulo. Olha que fácil! Então, sempre que aparecer essa palavrinha trigonometria, você já pensa o seguinte, ó, eu vou estudar a relação entre os lados e os ângulos de um triângulo, tudo bem? E a gente vai trabalhar um triângulo muito legal nessa videoaula, que é o triângulo retângulo, o famoso triângulo retângulo, que é o triângulo que a gente conhece. Lembra? O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, tá certo? Tá aqui, 90 graus. E os seus lados têm nome, lembra? Os lados que formam o ângulo de 90 graus, ou seja, olha lá, o lado AB e o lado BC, são chamados de catetos. E o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, que está na frente do ângulo de 90 graus, que é o AC, lado AC, é chamado de hipotenusa. Famoso triângulo retângulo. O triângulo que tem 90 graus. Então, nós vamos estudar a relação entre esses três lados desse triângulo e relacionado aos seus ângulos. Ok? Segura aí que já já a gente volta. Muito bem, pessoal. E na trigonometria, nós temos três coisinhas aí, três nomezinhos aí que vão ser importantes, que a gente vai estudar muito, tá bom? Que é o seno, o cosseno e a tangente. Olha, guarda esses nomes aí. Seno, cosseno e tangente. Nossa, professor, que nomes diferentes. Pois é. Mas o que é o seno e o cosseno ou a tangente de um ângulo, pessoal? Nada mais é do que a divisão de dois lados do triângulo retângulo. Por exemplo, esse lado dividido por esse, ou esse lado dividido por esse, ou esse lado dividido por esse. Então, seno, cosseno e tangente de um ângulo está relacionado ao triângulo de 90 graus, o triângulo retângulo, perdão. Tá certo? E eles nada mais são do que você dividir dois lados de um triângulo. E essa divisão a gente chama de razão. Então, vamos lá, o que é o seno? Quem que vai ser o seno? Vai ser a divisão entre dois lados de um triângulo. Quem que é o cosseno? Também vai ser a divisão entre dois lados de um triângulo. Quem que é a tangente? Também vai ser a divisão entre dois lados de um triângulo. Mas quais são os lados que a gente usa para dividir quando for o seno de um ângulo? Quais são os lados que a gente usa para dividir quando for o cosseno? E quais são os lados do triângulo que eu divido quando for a tangente? É isso que a gente vai ver a partir de agora, tá bom? Então, que fique claro, seno, cosseno e tangente de um ângulo, nada mais é do que você achar a razão entre dois lados de um triângulo retângulo. Razão nada mais é do que montar uma divisão ou uma fraçãozinha, ok? Segura aí que a gente já vai entender que já já a gente vai começar a fazer exercícios, ok? Muito bem, pessoal. Agora, dentro da trigonometria, que é o estudo da relação entre os lados e o ângulo do triângulo, lembra? Trigonometria? Nós vamos entender melhor o que é seno de um ângulo. Então, presta atenção. Sempre que eu falo seno, cosseno ou tangente, eu estou me referindo aos ângulos do triângulo retângulo que não são ângulos de 90 graus. Então, estou me referindo aos dois outros ângulos, tá certo? Então, eu vou pegar primeiro esse ângulo aqui, ó, que é chamado de alfa, tá vendo? Ele não tem medida aqui, ele está chamando de alfa. E aqui é o beta. E a palavrinha que a gente vai trabalhar agora é o seno. O objeto de estudo vai ser o seno. Depois, na próxima aula, o cosseno e depois o tangente. Então, presta atenção.
Eu quero encontrar o seno desse ângulo alfa aqui, ó, seno de alfa. Eu abrevio a palavrinha seno com SEN e coloco a letrinha alfa. Quem é o seno de alfa? Lembra? Seno, cosseno e tangente é sempre a razão entre dois lados do triângulo. Então, o seno vai ser a divisão entre dois lados de um triângulo. E quem são esses lados? Agora que a gente tem que gravar. Para eu encontrar o seno de alfa, eu vou pegar o cateto que está à frente do ângulo. Quem é o lado que está à frente do ângulo? É o cateto, olha lá, à frente. E esse cateto eu chamo de cateto oposto, porque ele está do lado oposto ao ângulo. Cateto oposto. Tá bom? E eu vou pegar esse lado e dividir pela hipotenusa, que é o lado maior do triângulo. Hipotenusa. Olha só que interessante. O que o professor tinha falado mesmo? Que seno, cosseno e tangente é sempre a divisão entre dois lados do triângulo. Divisão, aqui está na forma de fração, ou razão, tá bom? Então, sempre que você ouvir a palavrinha seno de um ângulo, você já sabe que você tem que pegar o seu cateto oposto, ou seja, o seu lado oposto que está à frente dele, que a gente chama de cateto oposto, porque é o ladinho que forma um ângulo de 90 graus. E dividir pela hipotenusa, que é o lado maior do triângulo. Muito fácil, né, pessoal? Olha lá, seno de alfa é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas a gente tem outro ângulo aqui também, ó, o ângulo beta. Como que seria? Como que eu escreveria o seno de beta? Fácil. Seno de beta é o mesmo esquema. Eu pego o cateto que está oposto. Quem é o cateto que está oposto ao beta? O que está à frente. Esse daqui, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Também hipotenusa. A diferença é que muda os lados, né? Quando é alfa, eu pego esse cateto, esse que é o oposto. Quando é o beta, o cateto oposto é esse lado aqui. E sempre sobre a hipotenusa. Portanto, eu criei aqui uma formulazinha do seno. Seno do alfa é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Seno do beta é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. E através dessa formulazinha aqui, ó, a gente vai conseguir fazer várias situações, criar e resolver várias situaçõezinhas matemáticas no triângulo, tá bom? Então segura aí que agora a gente vai começar a fazer atividades usando essa relaçãozinha aqui, cateto oposto sobre hipotenusa, que tem o nome de quê? De seno, ok? Segura aí que o professor já volta. Muito bem, pessoal. Então aqui agora eu tenho um triângulo retângulo com a medida dos três lados, ok? Ele é retângulo porque tem um ângulo de 90 graus. E os outros dois ângulos eu não sei quanto que mede. Então eu chamei ele de alfa e esse de beta. Tudo bem, pessoal? E agora eu quero descobrir o seno do ângulo alfa e depois descobrir o seno do ângulo beta, tá certo? Então eu vou usar aquela relaçãozinha entre os lados, tá? Então eu vou fazer primeiro, ó, o seno de alfa. Seno de alfa. Seno de alfa. Abreviado, tá bom? É igual. Quem que é mesmo o seno, pessoal? O cateto oposto, vou fazer a formulazinha aqui, ó, sobre a hipotenusa. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, quem são os catetos? Lembra? Eu vou colocar aqui, ó. Os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, esse aqui é cateto e esse aqui é cateto. E o lado que sobrou, que é o lado maior, é a hipotenusa. Tá bom? Quando eu vou trabalhar com seno, cosseno e tangente, dependendo do ângulo, um cateto vai ser chamado de oposto e outro cateto vai ser chamado de adjacente. Como eu estou trabalhando com seno, sempre eu vou pegar o seu cateto oposto, ou seja, o lado oposto ao ângulo, aquele que está à frente do ângulo. Então, o ângulo alfa está aqui, o lado que está à frente dele é esse cateto, então eu chamo de cateto oposto. E a hipotenusa é o lado maior, tá bom? Do triângulo. Tudo bem? Aí eu vou substituir o cateto oposto à hipotenusa pelas medidas. Portanto, o seno de alfa do ângulo alfa é igual ao cateto oposto ao alfa,
Quanto que mede o cateto oposto? 3. E a hipotenusa? 5. Olha lá, pessoal. Então, o seno de alfa é 3 sobre 5. Se eu quiser, eu posso dividir isso aqui, tá bom? Mas eu vou manter em forma de fração. Já achei, olha como é fácil achar o seno de um triângulo. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí, eu pego as medidas e monto a fraçãozinha. Agora, presta atenção. Eu achei do alfa, agora eu vou achar o do beta. O seno do beta. Seno do ângulo beta. Vai ser igual a quem, ó? Quem é o cateto oposto ao... Bom, vamos fazer a formulazinha aqui. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno do beta, do ângulo beta, vai ser... Quem que é o cateto oposto agora? Ó? Quem é o lado que está oposto, à frente do ângulo beta? É esse daqui, ó, cateto. Só que ele é chamado de oposto porque ele é oposto ao beta. E quanto que mede? 4. Então, no lugar do cateto oposto, eu ponho 4. E a hipotenusa, sobre a hipotenusa também, 5. Portanto, o seno do ângulo beta é 4 sobre 5. E o seno do ângulo alfa é 3 sobre 5. Olha como é fácil achar o seno e o cosseno de um ângulo. É só dividir o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno e o cosseno não. O seno de um ângulo é só dividir o cateto oposto pela hipotenusa. Lembrando que você sempre vai ter esses dois ângulos para achar o seno. Muito legal, né? Agora, na realidade, é só fazer atividades para a gente treinar e aprender, tá bom? Professor, eu posso dividir aqui? Claro que pode. Professor, eu posso dividir aqui? Também pode, tá bom? Mas eu vou manter em forma de fração. Vou levantar um pouquinho aqui. E saiu, né, lá. 4/5, ok? Então, um abraço a todos e vamos para a atividade. Beleza, pessoal? Por enquanto, vai ficando aqui o meu brigadu! Até a próxima videoaula. Um abração, pessoal!